boa noite. Receba o nosso abraço, o nosso carinho nessa hora. Receba essa live com uma palavra de bênção para a sua vida, amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, amém? Porque Jesus Cristo vive, você pode declarar que a sua vida está escondida nele e que você com o Pai estará, amém? Quando Ele te chamar, mas você pode desfrutar do Espírito Santo, estar com o Pai nesse momento, aí na sua casa, no local aí onde você se encontra, no seu trabalho, receba essa presença gloriosa do Espírito Santo, amém? Hoje eu estava falando com uma colega minha, com uma amiga, que durante o dia nós fazemos muitas coisas, nós nos distraímos e conseguimos digerir as lutas, conseguimos passar por elas e talvez até esquecer delas, mas quando chega a noite, quando chega a madrugada, talvez o pavor noturno, o medo começa a te assolar e muitos perdem o sono, acordam ansiosos, ficam inquietos, não descansam, não desfrutam do descanso do Senhor, porque ainda não conseguiram ver que o Senhor tem algo preparado para a sua vida, muito além do que aquilo que os seus olhos e o seu coração têm almejado, amém? O coração do homem traça planos, mas do Senhor que vem a resposta. Creia nisso nessa hora. Nós vamos profetizar uma palavra de bênção sobre a sua vida e vamos declarar também uma noite de descanso, de paz para você que está tendo dificuldade de dormir, que está ficando inquieto, ansioso, preocupado com as coisas de amanhã. Nós queremos declarar que o Senhor tem cuidado de todas elas e que os seus olhos serão abertos e que você vai conseguir crer, entender esse cuidado e descansar no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Perto quero estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Além do véu,
Não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, quão são imbatível serei. Quão são imbatível serei. Quão são imbatível serei. Oh, aleluia, aleluia, amém. Basta só uma palavra que Deus mandar e a sua vida vai mudar, amém? Receba nessa hora essa palavra do céu no seu coração. Receba e seja renovado. Creia que o Senhor está provendo tudo, está na direção de tudo, que todas as barreiras, todos os grilhões, nesta hora, nós declaramos quebrados e anulados pelo poder que é no sangue de Jesus. Todo medo, toda insegurança, todo engano do inferno contra a sua casa, contra a sua família, seja destruído e anulado em nome de Jesus. Amém? Você recebe nisso? Tome posse dessa palavra para a sua casa. Amém? Tome posse dessa unção que te encoraja a prosseguir, te encoraja a caminhar. Aleluia. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
Coloque seu pedido de oração, que no final da live nós vamos estar anotando, amém? Se você deseja também louvar com um cântico, que não seja tão difícil, com letra tão complicada, coloque aí que nós vamos tentar cantar no final. E hoje a palavra vai ser com o nosso irmão Thales, e ele é uma bênção nas nossas vidas, amém? Nós vamos receber ele com muito carinho hoje na live, e ele já está aqui cheio de rascunho, coisa de advogado. Amém, irmãos? Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que o Rafael e a Keila me deram, tá? Quero agradecer pelo privilégio de estar aqui participando da célula deles. E antes de compartilhar a palavra com vocês, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria que vocês fechassem os olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Amém? Senhor Deus, obrigado por este dia. No nome de Jesus, nós oramos agora, neste momento, Senhor, para bendizer o Teu nome, que é santo, e para que o Senhor seja conosco agora, Senhor Deus, nesta célula. Capacita-me, Senhor, para que eu possa falar aquilo que agrada ao Teu coração, Senhor. E que vidas, Senhor Deus, se convertam a Ti nesta noite, e que corações, Senhor Deus, se inclinem para Ti também. No nome de Jesus, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, tem misericórdia de nós, Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Louvado seja o vosso nome. É isso que lhe pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar com vocês hoje, nessa noite, a respeito de oração. Porque oração é uma palavra, é um instrumento poderosíssimo na mão de um cristão, poderosíssimo que a Bíblia revela para nós, é a forma como nós falamos com Deus. E vocês podem ter certeza, existe uma teologia da oração, no sentido de que a Bíblia nos mostra como nós devemos orar. Então o tema dessa noite é como se deve orar a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, do verso 1 até, do verso 5 até ao verso 13. E também, para complementar, o livro de Lucas, no capítulo 11, do verso 1 até o verso 4. Diz o seguinte: na minha Bíblia, o título dessa passagem se chama Como se deve orar. Diz assim a palavra: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. E aí vem a oração dominical, né? A famosa oração, o Pai Nosso. Não foi à toa que a gente, inclusive, cantou essa música no final do momento de louvor. Diz o seguinte: portanto, vós orareis assim, no verso 9: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, depende da tradução da sua Bíblia. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11, do verso 1 até ao verso 4. É uma maneira mais sucinta de falar o que foi dito em Mateus, e diz o seguinte: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Então, irmãos, eu li essas duas passagens porque
a oração dominical ela está mais completa no livro de Mateus, mas no livro de Lucas traz o contexto no qual Jesus Cristo falou a respeito da oração dominical. Na época de Jesus Cristo, os rabinos, porque tudo que está na Bíblia tem algum motivo, e cada palavra, cada frase tem um significado na Bíblia. Então, essa passagem de Jesus Cristo ensinando a oração dominical foi num tempo que em Jerusalém as pessoas tinham o costume de perguntar aos rabinos, né, que é o nome dado aos mestres da época, como se devia orar. E Jesus Cristo era considerado por muitas pessoas na época, inclusive principalmente seus discípulos, como um rabino, como mestre. Então eles perguntaram para Jesus, como nós devemos orar? E é muito importante porque a oração faz parte da vida de todo cristão, assim como a palavra. Né? Existe uma frase famosa de que a vida da oração, a vida do crente é feita de palavra e de oração. Né? Tem uma frase que, se eu não me engano, foi do John MacArthur, um pastor americano, que diz o seguinte: a palavra é a forma como Deus fala com o homem, e a oração é a forma como o homem fala com Deus. Então você percebe aí a importância da oração na vida do cristão. E o que acontece? Nessa passagem aqui, eu vou falar para vocês o seguinte: a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que essa oração, quando Jesus vira e fala, no verso 7 do capítulo 6 de Mateus, ele diz o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. Antes de adentrar nessa questão da oração em si, eu quero falar o que significa essas vãs repetições, porque o que o autor do livro de Mateus quer dizer aqui é o seguinte, que Jesus, quando ele ensinou as pessoas a orarem, ele não queria que as pessoas recitassem a oração de uma forma mecânica, de uma forma automática, de uma maneira irrefletida. Não. Ele, na verdade, lança um modelo de oração que nós devemos observar. Porque a oração é algo importante. Eu falo isso com vocês, irmãos, porque eu vivi muito isso na minha vida, por muitos anos, de não saber orar como se convém. Eu não estou aqui para ensinar vocês como se deve orar, mas eu acredito que Deus tem tocado no meu coração, tem me incomodado no sentido de poder falar com vocês alguns aspectos que devem ser observados nas orações, porque se você parar para pensar, a oração é a forma como nós falamos com o Criador do universo. Você não está falando com qualquer pessoa, né? Você tem todo um protocolo social para você falar com seu amigo, com seus pais, com o seu chefe, com o seu patrão. E Deus, por mais que nós tenhamos intimidade, a intimidade também ela tem intrinsecamente o respeito, e nós devemos orar, buscar a Deus uma forma correta de orar. Se isso não fosse importante, a Bíblia sequer separaria uma parte do livro de Mateus para se dedicar exatamente a este tema. E então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a oração que Jesus ensinou é um modelo a ser seguido. E assim, como todo modelo, existem alguns elementos que devem ser observados no momento de orar. E eu vou trazer para vocês aqui pelo menos 6 elementos que eu entendo que devem ser observados pelo cristão no momento de orar, porque muitas das vezes nós oramos só pedindo a Deus. A gente muitas das vezes esquece de agradecer a Deus, esquecemos de glorificar a Deus, esquecemos de pedir perdão a Deus. E nós veremos nesta noite como esses elementos que eu acabei de falar com vocês aqui são tão importantes para que nós possamos falar com Deus, porque isso quebranta o coração de Deus. E o que eu quero dizer com vocês então, nessa oração dominical aqui, que eu vou utilizar agora o livro de Mateus, nós começamos pelo verso 9. Portanto, vós orareis assim. Como eu falei com vocês, são 6 elementos que eu vou compartilhar com vocês aqui. O primeiro que eu vou falar vai ser a filiação, e vocês vão entender logo, logo. Filiação, a glorificação a Deus, o anseio
pelo reino de Deus e para que a sua vontade seja feita. As nossas petições mesmo do nosso dia a dia, né, dos acontecimentos, das nossas vicissitudes, do que passa na nossa cabeça, no nosso coração. O quinto é o arrependimento e o perdão. E o sexto é a santificação. E nós começamos então pelo Pai Nosso. E por incrível que pareça, esse Pai Nosso, ele está impregnado de valor que muitas das vezes nós não paramos para refletir a importância dessa pequena frase, Pai Nosso. Mas não se engane, embora a frase seja pequena, ela tem um valor altíssimo, porque o Pai Nosso resume, na verdade, todo o plano de salvação de Jesus Cristo. Porque, se você parar para pensar, a condição de pai necessariamente exige a existência de um filho. Não existe um pai sem um filho e vice-versa. E a grande questão é a seguinte: porque antes da salvação em Jesus Cristo, nós não éramos considerados filhos de Deus. Foi através da obra redentora de Jesus Cristo que hoje nós somos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tem uma frase, tem um livro do C.S. Lewis, que eu acho assim muito linda, que diz o seguinte: tem uma frase que ele fala assim, o Filho de Deus se tornou homem para que o homem se tornasse filho de Deus. Essa frase também resume bastante a obra redentora de Cristo, porque Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, desceu do céu, né, despojou da sua glória, da sua majestade, para se tornar como um homem, como um de nós, para que através disso, através da sua entrega, nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Então, Pai Nosso significa filiação. E se nós somos considerados filhos de Deus, nós podemos pedir, porque o nosso Deus é o nosso Pai. E não é o meu Pai, é o meu, é o seu, é o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aqui agora nós entramos no segundo elemento, que é o elemento da glorificação. E aí, particularmente, eu lembro de os filósofos, durante milhares de anos, vivem se perguntando para onde nós iremos, por que nós existimos. E o cristão, a Bíblia deixa claro por que nós existimos, e nós existimos para a glória de Deus. Então, esse segundo elemento, que é o da glorificação, de você glorificar, de você louvar o nome de Deus, traduz exatamente o motivo da nossa existência, porque nós existimos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, não para a nossa glória própria, porque nós não somos dignos de nada. Então, o apóstolo Paulo fala que se nós comemos, se nós nos movemos, se nós existimos, tudo isso é para glorificar o nome do Senhor. Então, além de nós sermos filhos de Deus e podermos chamar Deus de nosso Pai, nós também devemos glorificar o nome dele, porque toda vez que nós glorificamos, nós nos lembramos o motivo pelo qual nós existimos, que é para a glória dele. E vem o terceiro elemento que eu falo com vocês, que é o anseio pelo reino de Deus e pela sua vontade. O verso 10 do capítulo 6 de Mateus, que diz o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade, eu vou até tratar deste elemento com vocês, juntamente com o quarto elemento, que é o elemento das nossas petições pessoais, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né, as nossas necessidades. Por que eu estou falando isso? A Bíblia diz em Mateus 6,33, se eu não me engano, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu acho que é nessa parte que nós acabamos pecando pela falta de buscar pelo reino de Deus em primeiro lugar. Teve uma pregação que, certa vez eu participei de uma pregação em que o pastor disse o seguinte: tem muitas pessoas que olham só para a vida terrena e esquecem que existe uma vida celestial. Tem muitas pessoas que, se hoje Deus virasse e perguntasse para elas: meu filho, você quer viver a eternidade aqui na terra ou você quer viver a eternidade
aqui comigo no céu. Deus talvez poderia ter certeza que muitas pessoas prefeririam viver aqui na terra. Tem muita gente que vê a morte como um mal necessário. É claro que o Evangelho não estimula ninguém a se matar, logicamente. Mas nós temos que entender que existe algo muito melhor do que existe nessa vida terrena e que está no céu. Eu, inclusive, me lembro uma vez que eu estava conversando com o Rafael, aproveitando que eu estou aqui na casa deles, né? A gente tem que fazer um merchandising do Rafael e da Keila. Quando o Miguel tinha pouco tempo de nascido, era recém-nascido, eu estava falando com a Keila, assim, não, poxa, se Deus quiser, né, ele vai ser um grande homem, estou vendo que ele é inteligente, que ele vai virar um médico, vai virar um engenheiro. E a Keila falou assim, Thales, o meu maior desejo é que ele seja servo do Deus vivo, que ele nunca se desvie dos caminhos do Senhor quando ele estiver mais velho. E é exatamente essa mentalidade que nós devemos ter. Nós devemos ansiar pelo reino e não somente pelas coisas que estão aqui na terra. Teve uma frase, o Rodolfo Abrantes, inclusive, ele fez uma entrevista para o Danilo Gentili no programa De Noite, semana passada, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante também, que é o seguinte: a melhor coisa que nós podemos pedir é aquela que Deus quer te dar, é aquela que Deus nos quer dar. E é exatamente porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, aí você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí você vai ter o privilégio de perceber que Deus está suprindo todas as suas necessidades. Tem muitas pessoas que acabam buscando o reino de Deus para que as coisas sejam acrescentadas. Isso, na verdade, é uma forma de barganhar com Deus. Mas Deus não precisa da minha barganha, não precisa da sua barganha. Ele quer que você busque genuinamente o reino dele. E muitas das vezes, pelo fato de nós estarmos realmente com o olhar voltado para as coisas desta terra, nós raramente pedimos assim, Deus, que o teu reino venha, que o teu reino venha sobre este lar, que o teu reino venha sobre as nossas vidas. A gente acaba pecando por não pedir a Deus, sendo que em Apocalipse, numa das passagens de Apocalipse, fala que a oração do justo é para que o reino de Deus venha e para que a sua justiça seja satisfeita. E nós não temos orado como os santos descritos no livro de Apocalipse. Então, isso eu falo de mim mesmo, porque quando eu fui confrontado com essa realidade da palavra de Deus, de destrinchar essa oração dominical, eu pensei, meu Deus, eu vivo pedindo por coisas terrenas, por trabalho, por relacionamentos, por prosperidade, paz, saúde, mas eu nunca peço, meu Deus, que o teu reino venha. E sabe o que é o barato disso tudo? O legal disso tudo é porque Deus é tão bom com a gente, a obra de redentora de Jesus Cristo é tão maravilhosa que nós temos a liberdade de virar para Deus e falar assim, Deus, eu não estou com a mínima vontade de orar, ou não estou com a mínima vontade de buscar pelo teu reino, mas Senhor, eu creio que o Senhor pode colocar isso no meu coração, pode criar isso no meu coração, e Deus de bom grado, você pode ter certeza que Ele vai atender o seu pedido. Aí tem muitas pessoas que falam assim, aliás, tem muitas igrejas, muitos pregadores que viram e falam assim, não, tudo que você pedir, Deus vai te dar, tudo que você pedir, Deus vai te conceder. E isso geralmente é tirado de uma passagem da Bíblia que está em Mateus, se não me engano, 11:24. Tá? Depois eu vou, se eu estiver errado, depois eu corrijo. Mas por quê? Porque nessa passagem fala que tudo que nós pedirmos a Deus, Deus nos dá de bom grado. Mateus 7:7 também fala alguma coisa nesse sentido. Mas se uma coisa que eu aprendi no direito que eu posso aplicar com certeza na Bíblia é o quê? É o que nós chamamos, em termos jurídicos, de interpretação sistemática. O que é isso? Quando você tem uma norma de uma determinada lei, você entende, poxa, essa norma está falando X. Você não pode aplicar isoladamente essa norma. Você tem que olhar esta norma e analisar ela com todo o ordenamento jurídico, para ver se aquela interpretação que você está extraindo daquela norma realmente é compatível com aquilo que todo ordenamento jurídico diz. Traduzindo para a Bíblia, o que eu quero dizer? Quando você pega essa passagem de Mateus, que fala que Deus nos dará tudo que nós pedimos, temos que pegar este versículo e comparar e fazer uma análise, uma interpretação que esteja de acordo com toda a Bíblia. E se você pegar, por exemplo, na primeira carta de João, no capítulo 5, se não me engano, no verso 14,
fala o seguinte, que nós devemos pedir a Deus tudo. E tudo que for da vontade de Deus, Ele nos atenderá. Tudo que seja da vontade de Deus será atendido, será ouvido. E nada melhor, aí que eu volto na frase do Rodolfo Abrantes. A melhor coisa que nós pedimos é aquela que Deus nos quer dar. E como nós descobrimos que Deus nos quer dar algo? Quando nós buscamos o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar. Outra passagem também muito interessante é a de Tiago, a epístola de Tiago, o meu irmão de Jesus Cristo, que fala o seguinte, que muitas das vezes nós cobiçamos e nós pedimos, mas só que nós não recebemos. E o motivo é pelo fato de que nós pedimos para satisfazer os nossos desejos carnais. Muitas das vezes nós estamos orando, pedindo a Deus por algo que está incomodando e Deus às vezes não atende. Muitas pessoas se frustram por isso, acreditando, nossa, Deus não me ouve, Deus não faz aquilo que eu peço, Deus não faz aquilo que eu oro, como se Deus, na verdade, fosse um mordomo, sendo que nós somos mordomos. Nós estamos aqui para administrar, para gerir, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. O Miguel, por exemplo, não é propriedade única e exclusiva do Rafael e da Keila. Eles são mordomos do Miguel. O Miguel pertence ao Senhor. Nós estamos aqui para cuidar das coisas que Deus nos confia. Então, isso é muito importante para que nós possamos calibrar as nossas orações, para que nós possamos virar para Deus e Deus, me perdoa, porque muitas das vezes eu oro olhando para o meu umbigo, olhando para mim mesmo, para o meu ego, e eu mal anseio pelo teu reino, às vezes eu nem desejo o teu reino, então, Senhor, muda isso no meu coração. E você pode ter certeza que Deus vai atender esse pedido do coração, porque isso é sabedoria. E a Bíblia diz que Deus dá sabedoria gratuitamente a todo aquele que o pede. E o quinto elemento, então falei, a filiação, porque através de Jesus Cristo nós somos filhos de Deus e podemos chamar Deus de Pai. A glorificação, que é o motivo pelo qual nós existimos e viemos. A terceira e a quarta, que é a busca pelo reino de Deus e a sua justiça, né, a tua vontade. E o pão nosso de cada dia, que são as nossas petições, que eu acabei de falar com você. E agora vamos entrar no quinto também, que é o arrependimento. O arrependimento também é algo extremamente importante na vida do cristão. Porque, na verdade, irmãos, se nós falamos que não estamos pecando, nós fazemos de Deus um mentiroso. Eu sei que isso é uma frase muito forte, porque tem muitas pessoas que se sentem santas, que acham que não pecam, que acham que não estão erradas, mas se você pegar também a primeira epístola de João, no seu capítulo 2, ele fala que se nós dissermos a Deus que não estamos pecando, nós fazemos de Deus um mentiroso, porque a todo momento nós somos tentados pela nossa carne. A nossa natureza caída a todo tempo nos faz nos afastarmos de Deus. Por isso que muitas das vezes nós temos dificuldade de orar, porque a nossa natureza carnal não quer que a gente dobre o joelho e peça a Deus. Muitas das vezes nós queremos ver televisão, assistir às redes sociais, trabalhar, ouvir música, fazer qualquer tipo de lazer, porque este mundo hedonista, na verdade, está pregando o tempo todo nas nossas mentes para que nós façamos tudo menos adorar a Deus. Mas a verdade é o seguinte, que Jesus Cristo nos chama ao arrependimento, porque através do sacrifício dele na cruz, nós temos livre acesso ao Pai, nós fomos livres da culpa do pecado. E nós agora, a todo momento que nós pecarmos, por mais que nós não lembremos de algum pecado que nós cometemos, nós devemos pedir a Deus, porque existem os chamados pecados ocultos. Às vezes tem pecado que nós praticamos com tanta naturalidade que nós nem percebemos. Então nós devemos pedir perdão a Deus, pedir, Senhor Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Não é à toa que Jesus falou assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, além de nós pedirmos perdão a Deus, nós devemos, não é uma faculdade, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Porque a Bíblia também diz, inclusive em Mateus, nesse mesmo capítulo 6, no verso 14, diz o seguinte, que se nós não perdoarmos os nossos ofensores, nós não seremos perdoados por Deus. E isso às vezes é muito difícil.
Nós também devemos pedir a Deus capacidade para perdoar, porque Jesus Cristo nos perdoou. Você quer saber o motivo pelo qual você deve perdoar o seu irmão que te ofende? Simplesmente porque você não fez nada para merecer o céu e mesmo assim Jesus Cristo te perdoou. Então nós devemos nos arrepender daquilo que nós fazemos de errado e também perdoar aquele que errou conosco. Esse é o quinto elemento de uma oração. E a sexta e última é a santificação. Isso também é uma coisa muito importante que nós devemos observar, porque a vida de um cristão, desde o momento que ele se converte até o momento que ele parte para a glória, é uma caminhada de santificação. Nós estamos em obra, nós seremos morada perfeita quando estivermos no céu. Existe uma doutrina que diz o seguinte: a vida do cristão é dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase da justificação. É o momento em que nós somos livres da culpa do pecado. É quando nós nos convertemos a Deus, nos convertemos a Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, a culpa do pecado é removida de nós, né? Aquele jugo que pesava sobre nós é tirado. E a partir deste momento, até o momento em que nós morremos, ou até que Jesus Cristo venha, é o momento da santificação, em que nós vamos perdendo a influência do pecado. Então, esse momento de santificação, essa fase de santificação, de você se separar do pecado, de você estar lutando contra as ciladas do inimigo, de você lutar contra a sua carne, você lutar contra a vontade da sua carne, é algo constante que vai acontecer até o fim da sua vida. E, finalmente, haverá um momento da glorificação, que é a terceira fase, em que nós somos totalmente libertos do pecado e vamos viver ao lado do Pai, o nosso Senhor. Então, a santificação é algo que nós devemos pedir, porque o próprio Paulo fala também no livro de Romanos, né, na carta à igreja em Roma, o seguinte, que nós muitas das vezes lutamos contra a carne, e ele fala assim: nossa, quão miserável homem que sou, que estou lutando com a lei da carne e com a lei do Espírito na minha mente. Mas você pode ter certeza que a esperança dessa luta que você tem de santificação é a vida eterna com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esses são os 6 elementos que eu quero deixar claro para vocês. Não significa que em todas as orações você deva observar isso como se fosse um mantra. Não, irmão, não é isso. Mas eu convido vocês a olharem para si mesmos e pensar: meu Deus, a minha oração te agrada? Porque se existe uma parte da Bíblia específica para isso, é porque isso é algo que é importante para Deus e deve ser importante para nós. Nós temos que ter um tempo de comunicação de qualidade com o nosso Deus. Então, arrependa-se, busque pelo reino de Deus, glorifique a Deus, que nós não somente peçamos a Deus, que nós não nos limitemos a pedir a Deus coisas do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, mas mais que isso, nós possamos glorificar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem te oferecer. Que você possa glorificar a Deus porque Ele te livrou do pecado, te livrou da morte eterna para te trazer a luz. Que você glorifique a Deus e busque o reino de justiça, busque o reino de Deus sobre a sua vida, busque o reino de Deus sobre esta terra. Que você se arrependa dos seus pecados e procure se santificar. Amém, meu irmão? E por fim, a gente poderia até colocar como um 7º elemento, que é a finalização da oração, né? Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Que na verdade é também uma outra forma de exteriorizar a glória de Deus. Que vocês tenham uma vida de louvor, que a sua vida seja uma canção de louvor, de glorificação a Deus. Amém, meus irmãos? Eu não sei se eu passo a palavra agora para o Rafael ou para a Keila, tá? Eu espero de verdade que essa palavra fale ao seu coração, que você tenha sido tocado, que você realmente reflita sobre como você tem orado, se você realmente tem tido um tempo de oração com Deus e um tempo de qualidade com Deus. Amém, meu irmão? Eu gostaria de passar agora para a Keila. Ela está com um bloquinho de nota ali.
fala do meu rascunho, mas ela também está com um bloquinho de nota. Adoro papelinho. Amém, irmãos? Que palavra abençoada. Amém? Se dedique à oração. Amém? Dedique-se a orar, a clamar. Nós precisamos glorificar, adorar, agradecer, engrandecer o nome do Senhor. Esse Deus que nos criou, que nos formou e, muito além das coisas que Ele tem para te dar, o Senhor quer que você tome a forma do reino dEle. Amém? Entre nesse reino dEle, trabalhe, se dedique e esteja à frente. Amém? Ajudando, auxiliando, amando, amparando, em nome de Jesus. Nós vamos clamar pela sua vida que recebeu essa palavra, nós vamos clamar pelos pedidos de oração, pelo padrasto da Débora, pelo seu Sebastião, por um amigo da Débora também e pela família dela, amém? E eu quero clamar pela sua casa, pela sua família nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, nós te apresentamos esse momento, essa palavra, a vida do Thales, meu Pai, cada um que nos recebe. Queremos assim, Senhor, apresentar essas famílias no teu trono, a vida do seu Sebastião, desse amigo da Débora, a sua família, meu Pai, a família da Débora. Senhor, nós queremos apresentar cada coração que recebeu essa palavra como uma semente poderosa. Senhor, muitas coisas nos distraem, muitas coisas nos tiram do propósito. Às vezes nós acordamos e queremos, Senhor, correr para um encontro, ajoelhar e clamar, mas tantas coisas têm desviado o nosso foco. E nós queremos nessa hora, meu Pai, clamar para que esse desejo de orar, de clamar, de estar contigo, de ouvir a tua voz, seja algo tão intenso, Senhor, tão forte em nossas vidas, que não seja mais um momento só para pedir socorro, só para pedir auxílio, só para correr na hora que está passando por um perigo ou por uma necessidade, por um momento de dor, mas que seja algo, Senhor, que venha fluir de dentro de nós, essa necessidade de engrandecer, de louvar o teu nome e de bendizer ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida do Thales, a prosperidade do céu sobre a vida dele, meu Pai, sobre cada um que nos recebe, cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Nós declaramos uma palavra de bênção e essa palavra que foi ministrada não será roubada, mas ela será uma semente poderosa que vai gerar frutos para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar? Teve alguma música aí que os ouvintes pediram? Em teus braços é meu descanso. Ah, tá. Amém? Enquanto o Thales está achando o tom ali, segunda-feira vai ser a nossa live de casais, irmãos. Amém? 8 horas da noite nós vamos estar ministrando. Domingo pela manhã nós temos encontrado muita dificuldade, para acordar cedo e programar tudo para a live, mas segunda-feira nós vamos estar ministrando uma palavra no seu coração sobre filhos, o que fazer com eles essa quarentena. Passa o caminhão do lixo e você joga? Prende dentro do guarda-roupa? Não faça isso, espera até segunda. Nós vamos orar com você junto. E os caderninhos da escola, as tarefinhas, vamos fazer uma fogueira? Vamos jogar tudo fora. Não faça isso. Vamos continuar firme. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
abençoe sua vida, o seu lar, a sua casa. Obrigado por nos receber. Amém? Um grande abraço, um grande beijo nosso.